Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Lá você encontra tudo relacionado à nossa espiritualidade franciscana terceira, fundada pelo nosso pai seráfico São Francisco de Assis há mais de 800 anos. Lá você encontra vídeo, lá você encontra textos, história de santo e muito mais. Aproveitando, eu faço um convite a vocês a conhecer as nossas fraternidades espalhadas pelo mundo inteiro. Com certeza na sua cidade deve haver algum, se não, próximo à sua cidade. Basta procurar no Google Ordem Franciscana Secular que você vai encontrar uma fraternidade próxima à sua casa. Venha conhecer a nossa família, você leigo, você do clero secular, idoso, jovem, criança, venha fazer parte da nossa família franciscana. Hoje vamos dar continuidade à história do século primeiro do franciscanismo, primeiro século do franciscanismo, ali logo após da morte de São Francisco, né? Todos os conflitos, todas as dificuldades que foi superada com muito amor, com muito esforço, com muito perdão. Hoje vamos falar sobre as principais figuras dos espirituais. Por que dos espirituais? Quem lê os textos anteriores percebe que no decorrer da caminhada franciscana, principalmente logo após do falecimento do fundador São Francisco de Assis, já existia um certo conflito dentro da família franciscana, mais precisamente da ordem primeira, dos frades menores, que existiam aqueles que queriam progresso, uma estrutura melhor para os frades. Esses ficaram conhecidos como comunidades. Mas tinha aqueles que eram mais rígidos, queria beber da espiritualidade do fundador de forma bem mais radical, tal como era vivido pelos primórdios dos primeiros irmãos da ordem, que eram conhecidos como espirituais. E a gente falou nos vídeos anteriores das dificuldades, dos conflitos, até de uma heresia que entrou dentro de algumas fraternidades, que é o joaquinismo, né? A radicalidade que distorceu totalmente a essência evangélica e a essência franciscana. Aqui vamos falar de algumas principais figuras dos espirituais, que eram aqueles mais zelosos e rígidos com a regra. Durante o concílio de Leão, surgiu na província das Marcas um movimento que hoje chamaríamos de objetores de consciência, que preconizava a desobediência ao Papa. Olha aí, mais um sinal de heresia, por julgar que este ia obrigar os franciscanos a possuir bens em comum. Entre os rebeldes destacava-se Pedro de Macerata e o famoso Ângelo Clareno. Outra campanha dos espirituais desencadeou-se na região da Provence e teve como principal corifeu Pedro João Olive, teólogo eminente e tido por santo. Foi o verdadeiro chefe ideológico do movimento revolucionário. Opunha-se sobretudo à doutrina do uso pobre da bula Exit Quinsiminal. O Papa Nicolau IV, juntamente com o geral Mateus de... Minha nossa, esse sobrenome aqui é difícil, viu? Deixa eu tentar aqui. Aquasparta. Difícil. Procedeu contra eles. Mas quando foi eleito Celestino V, que era um santo monge, viram nele o Papa Angélico, das profecias do Joaquim de Fiore. Quem era Joaquim de Fiore? Quem vê o vídeo anterior sobre o joaquinismo vai saber muito bem quem seria ele, né? A sua teologia motivou alguns grupos mais radicais a agirem contra a própria igreja e alguns cidadãos de certas localidades que não batiam com as suas filosofias, com as suas teologias, né? E se tinham se protegido por ele, né?
E veio logo a seguir Bonifácio VIII, que excomungou Ângelo Clareno e demitiu o general Galfredi, que os protegia. Nos ataques contra o Papa distinguiu-se outro grande chefe dos espirituais da região de Toscana, Ubertino de Casale, homem douto e contemplativo, mas também algo visionário que pregava contra a igreja carnal. Aqui nesse texto, a gente vê que fala de muitas referências, de muitos exemplos negativos nesse grupo, nessa facção conhecida como espirituais. Essa radicalidade deles se tornou algo perigoso até para eles mesmos, pois eles perceberam que a igreja era favorável ao progresso dentro das ordens, das congregações, para dar uma estrutura melhor, tanto para estudo e como proteção àqueles religiosos e um meio de sobrevivência mais digno. Os que eram mais radicais na regra de São Francisco via isso como uma ameaça à sobrevivência daquele meio de vida. Só que eles mesmos já não percebiam que essa radicalidade estava fazendo eles mesmos em contradição à própria regra, porque Francisco era muito claro sobre a questão da obediência à igreja, ao clero e à hierarquia. Então, por causa desse desejo exacerbado de defender o zelo rigoroso da regra, os fez ir contra a própria igreja. Então isso já fez esvaziar a verdadeira essência franciscana. Claro que existia muitas fraternidades espirituais que não chegavam a esse extremo. Aqui ele deu alguns exemplos essas lideranças extremistas, né? Que também tinha um grupo dos fraticeles. E muitos deles beberam dessa teologia do joaquinismo, né? Que entrou em conflito mesmo assim pesado, né? E era uma ameaça não somente para a igreja, mas para muitos povoados aonde ele chegava. E vamos dar continuidade. Aqui eu estou falando de 2 pontos porque eles são curtinhos. O outro ponto é nova discussão e a bula Egive. Perdão minha forma de expressar, não sei se é assim, né? Então vamos lá. Clemente V quis ser mais suave que Bonifácio VIII e foi condescendente para com os espirituais. Nomeou uma comissão de cardeais para levar a cabo uma investigação imparcial. Foram convocados religiosos representantes das duas facções. A princípio parecia que tudo seria favorável aos espirituais, mas foram os da comunidade, que é a outra facção, que ao fim viram reconhecidas suas razões. A bula Egive de Paradiso, de 1312, estabeleceu o grau de obrigatoriedade de cada um dos preceitos da regra. Nela haveria 27 preceitos graves, 12 exortações, 6 conselhos e 12 condições para admissão de noviço. A intenção era sossegar as consciências, mas não foi possível evitar a separação. Um grande conflito, onde o clero, o papado tinha que se meter, que era um conflito muito complexo, difícil de se resolver. De um lado estava as comunidades, que tinham uma simpatia da igreja, do papado, das próprias comunidades, das grandes cidades onde eles tinham seus conventos, e um certo receio, medo, antipatia dos mais rigorosos, que era muito, assim, como é que eu posso dizer, pela sua forma de vida assim tão exagerada em certas maneiras de viver e de agir, até violento, assustava as pessoas.
E eles não estavam tendo não representava assim uma presença, como é que eu posso dizer? Uma presença de um religioso, de uma pessoa de Deus. Eles pareciam, assim, pela sua forma violenta, talvez até como loucos, né? Muito como loucos. Principalmente pela contradição da violência que causou certas fraternidades espirituais. Não podemos dizer que eram todos assim. Alguns, talvez uma minoria dos espirituais era assim. Mas essa minoria fazia um barulho. Essa minoria, né, é que causava o grande conflito, que é onde o papado era necessário se meter. Muitas dessas fraternidades espirituais, a gente não pode dizer assim porcentagem, mas muitos deles viviam isoladamente, como eremitas mesmo, suas comunidades, e viviam de esmola, tal qual a espiritualidade franciscana. Mas tinha outros que eram mais violentos, mais radicais, que criavam todo esse problema, né? Mas isso vai ser motivo para outros vídeos, mas estamos próximo de terminar esses vídeos sobre o primeiro século do franciscanismo. Acredito que no próximo a gente já conclua e também a gente vai encontrar como foi o desfecho dessa história, desse conflito entre os frades espirituais e os frades de comunidade. E como é de costume, eu vou ler um dos escritos de nosso pai seráfico São Francisco de Assis, que ele fala o seguinte: como conhecer o Espírito do Senhor? Ele fala: é assim que se pode conhecer se o servo de Deus tem de Espírito do Senhor. Se quando o Senhor opera algum bem por ele, nisso sua carne não se exalta, porque ela sempre é adversa a todo o bem. Mas se pelo contrário, ante seus olhos se tens por mais vil e se estima o menor de todos os homens. É aquela questão de não cair na cilada da vaidade. Se você se envaidecer de um serviço, de um carisma que você recebe em benefício do irmão, aí você foi contaminado pela vaidade. Porque Francisco falava que ele se comparava ao irmão jumentinho. Ele tinha que carregar Jesus, diminuir cada vez mais, para quem aparecer seria aquele, o Cristo, Jesus. Então a gente sejamos esse instrumento, esse mensageiro da Boa Nova, com humildade, com simplicidade, mas com alegria franciscana. Amém? Paz e bem!